mútua entre o marido e a mulher. Parece que então tudo se volta para os filhos. Parece que o centro da família são os filhos. Atenção, o centro da família não são os filhos. O centro da família é a união entre o marido e a mulher. É a comunhão de amor, de respeito, de generosidade, de doação, de serviço, de mútuo respeito. Não é? É o crescimento, é o progresso de amor entre os dois que vai transbordando deles e vai ajudando os filhos a crescer. Então não é certo, por exemplo, quando no relacionamento conjugal se privilegia completamente os filhos, esquecendo de curar, de cuidar um do outro, porque o amor exige sempre cuidado. O amor é uma planta frágil que precisa ser regada com medida todos os dias. Não basta regá-lo um dia, inundando o vaso e deixá-lo seco por muitos dias. É preciso colocar a gotinha necessária cada dia. E o casal precisa conversar, precisa se encontrar, precisa se perdoar, precisa se compreender, precisa acertar os pontos, porque é desta comunhão de amor que deriva a rocha sobre a qual a família se pousa. Se esta comunhão de amor não vai bem também a atenção aos filhos. Então isso aqui é muito importante. Paulo fala da solicitude da mulher, no sentido de que a mulher seja capaz de generosidade para com o homem, capaz de compreender a especificidade do homem, não ser uma mulher assim áspera, não ser uma mulher sempre nervosa, sempre irritada, sempre cobrando, sempre exigindo, sempre insatisfeita, capaz de ler naquilo que o homem dá a ela o amor que ele pode dar, porque muitas vezes na vida nós precisamos acolher a medida que a pessoa nos pode dar. Há pessoas que estão sempre insatisfeitas da medida do amor que recebem. Aquilo que recebem não é nunca bastante. E na verdade, na vida, o bastante é aquilo que a pessoa pode me dar totalmente. Se ela me dá plenamente aquilo, quer dizer que aquilo é tudo que ela me dá e me basta. Então essa solicitude da mulher, não é? Compreender o homem, no sentido que o homem é muito diverso da mulher, não é? O homem tem uma visão geral. O homem não é apegado a detalhes. O homem é desatento em certas coisas, mas compreende a largueza e o alcance de outros. Por isso Deus fez o homem e a mulher diversos um do outro. Não é? Depois os homens, São Paulo diz, atenção, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Olha que medida alta que São Paulo apresenta. Cristo deu a vida pela igreja. O marido deve dar a vida pela sua esposa, amá-la de todo o coração, respeitá-la, compreender a delicadeza do seu coração, compreender a delicadeza, a fragilidade forte, eu diria, a fragilidade forte da mulher. A fragilidade da mulher é a sua força, porque a mulher, ela é forte, não pela prepotência ou pela arrogância, mas ela é forte pela constância, ela é forte pela paciência, ela é forte pela perseverança, ela é forte pela capacidade de doar-se. Compreender esta singularidade da mulher e respeitá-la como esposa, como companheira, não desprezá-la nunca, não feri-la com as palavras, porque as palavras
que nós falamos na oficina, ou as palavras que nós falamos com os amigos no boteco, não são apropriadas para serem repetidas em casa com a esposa. É preciso ter uma fineza de linguagem, porque a mulher é uma planta delicada, que tem que ser cuidada com amor, porque quando é cuidada, ela desabrocha em toda a riqueza e generosidade que ela possui, em toda a beleza e encanto que ela tem. Por última coisa, uma palavra sobre os filhos, que eu gostaria de dizer aos pais. São Paulo diz: olha, cuidado para não desanimar os vossos filhos, cuidado para encorajar os filhos de vocês. Não sejam sempre negativos com eles. Procurem acreditar também nas capacidades que eles têm, nas sementes que vocês lançaram. Eu li recentemente um livro muito interessante de um escritor italiano chamado Michele Serra. Ele escreveu um livro interessante falando um pouco sobre o filho adolescente dele e sobre a geração dos meninos adolescentes. O livro se chama L'Sdraiati. Sdraiati em italiano, sdraiar-se em italiano, é jogar-se no sofá. Sabe aquela gente que fica jogada no sofá? Assim, que não tem vontade de nada? Que está sempre lá no sofá, que está sempre com a porta fechada do quarto, que está sempre com o telefonino na mão, que está sempre desatento. E ele fala assim: olha, às vezes esse meu filho, eu nem sei se ele chegou ou se ele saiu. Eu vejo que ele passou por casa pelos sinais que ele deixou. E os sinais que ele deixou, ele diz assim: o tapete da porta de casa está todo revirado, o banheiro está cheio de cueca, meia e não sei o que mais, toalha molhada, o armário está aberto, a escova de dente está jogada em cima da pia, não é? E esse sujeito ele gosta de fazer alpinismo, subir na montanha, praticar alpinismo. E o sonho dele seria levar o filho para fazer alpinismo com ele. E o moleque não gosta de montanha, e não quer montanha, e todos os convites dele, o moleque sempre recusou. Aí um dia o moleque, um domingo, disse para ele: eu vou com você. Ele ficou todo feliz, colocou as roupas devidas, os sapatos certos, e foi com o menino. E ele ia na frente e o menino ia atrás, adolescente, 15, 16 anos. Então ele diz assim: eu olhava para trás toda hora, pensando assim: será que ele caiu? Eu olhava para trás toda hora, querendo controlar cada passo dele, para ver se ele estava fazendo certo, não é? E aí foi indo naquela agonia, ele olhando para frente para não cair ele, e tendo de olhar para trás para ver se o filho não caía, não é? Chegou um determinado momento, a parte mais dura, mais íngreme da montanha. Então ele disse assim: ali eu não tinha jeito, eu olhei para trás e não vi mais ele. Eu fiquei com o coração na mão e pensei assim comigo: mas será que ele caiu? Mas o que eu faço agora? Eu tenho que subir e acabar a montanha. E de lá de cima eu vou olhar e eu vou vê-lo onde ele está. Então ele deixou de olhar para trás e foi para frente. E subiu os últimos passos para chegar no topo da montanha. E quando lhe faltavam 4 ou 5 passos para chegar, ele olhou para cima e qual não foi a sua surpresa que o seu filho já tinha chegado. Na verdade, ele tinha passado pelo lado de trás e tinha chegado primeiro do que o pai, porque ele era mais forte do que o pai. Então, essa história, por que eu estou contando para vocês? Porque ela é importante. Às vezes nós pensamos
que só a estrada que nós conhecemos